Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Eu vou usar o celular aqui para marcar o tempo da minha fala, porque senão a gente extrapola no tempo, né? Lá na nossa igreja, o nosso pastor tem o hábito de pregar mais de hora, tá? Os presbíteros aqui fiquem felizes pelo Alden, porque lá o nosso pastor prega mais de hora. Trago no meu coração a alegria de estar com vocês. Aprove a Deus que os meus caminhos e os caminhos da família do pastor Alden se cruzassem no momento tão difícil da vida deles, né? Os últimos dias do Carlão. E foi um tempo assim, sei, muito difícil para Monique, para sua família, para sua irmã. Mas para nós foi um tempo de bênção, porque pudemos viver com os irmãos aquele tempo difícil. Pudemos, como irmãos da fé, estar com eles e, de uma certa medida, procurar minimizar o sofrimento deles. E desse momento tão difícil nasce um relacionamento, uma amizade, e dessa amizade, desse carinho, dessa reciprocidade, a minha visita aqui em Itapeva. Irmãos, eu estou servindo ao Senhor no meu 7º mandato como oficial, não parece? Já fui diácono e estou no meu 6º mandato como presbítero. Eu não completei o tempo de diácono, já fui eleito presbítero. E raríssimas vezes eu saio da minha igreja. Então, é uma situação nova para mim também, apesar de eu ser presidente do nosso presbitério, eu sou um presbítero que fica na igreja. Então, tenha um pouco de paciência comigo, porque eu sou muito da minha igreja. Não sou um pregador, assim, nada disso. Eu sou um presbítero que Deus chamou para ser professor de escola bíblica dominical. Uma vez perguntaram para mim: presbítero, qual é o seu ministério? Eu sou um professor da escola dominical que se tornou diácono. Eu sou um professor da escola dominical que se tornou presbítero. Eu sou um professor de escola dominical que serviu o nosso presbitério em várias funções. Agora sou presidente, servi o nosso sínodo, já participei de comissão do Supremo Concílio, mas eu sou um professor de escola bíblica dominical. E certa feita, eu terminei a mensagem na minha igreja e a irmã falou assim: o irmão não é um pregador, não fez um sermão, fez uma aula. Eu falei: a irmã está me elogiando, porque eu sou um professor de escola dominical. Vamos abrir a Bíblia, meus irmãos? Ver se eu consigo passar aqui. Eu vou usar o texto da Nova Versão Internacional, do Salmo 78, lerei os versículos de 1 a 8, nós estamos no mês da família. Eu já preguei esse texto numa série de mensagens da nossa igreja, e eu achei que ele seria pertinente para esse tempo, para essa noite e para o mês da família. Salmo 78, lerei os versículos de 1 a 8, lerei na Nova Versão Internacional, texto que está projetado. Os irmãos podem acompanhar na tradução que os irmãos têm aí, que eu percebo que é Almeida, revista e atualizada. Assim nos diz a palavra de Deus: povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. Versículo 3, muito significativo a nós. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Versículo 4, não o esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos. E de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos, e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Até aqui, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eis tua palavra aberta, o texto lido, Senhor. Que o teu Santo Espírito, mais uma vez, renove as nossas esperanças, falando aos nossos corações. Esse é o desejo sincero do nosso coração, que mais uma vez o Senhor dos céus, pela tua palavra, através do teu Santo Espírito, edifique a tua igreja. E que de maneira nenhuma, Senhor, eu possa vir a ser um empecilho
para que os meus irmãos e as minhas irmãs sejam edificados pelo Senhor nesta noite. Por isso a minha oração é que o Senhor me use, em nome de Cristo Jesus. Amém. Aqui, meus irmãos, eu estou mudando aqui, estou mudando aí, tenho um pouco de paciência. Somos convidados, então, a ouvir os sábios conselhos do salmista e sermos conduzidos por ele na realidade do mundo de Deus. Qual deve ser a nossa postura, a nossa reação, a forma como abrimos a palavra de Deus e lemos os salmos? Como nós devemos ler os salmos? Como nós devemos ser enriquecidos pela sabedoria contida nesse livro que foi usado pelo povo de Deus em toda a sua história como um livro de adoração e um livro de oração. Nós temos que nos aproximar do livro de Salmos e entender que ele apresenta para nós a realidade do mundo de Deus, do novo mundo de Deus. Os nossos olhos, meus irmãos, todos os dias se cansam de ver um mundo que está posto no maligno, um mundo que odeia o nosso Senhor e nos odeia, como eu disse nessa manhã. Aliás, me desculpem, né? O presbítero vem na igreja, visita e traz uma aula pesada, falando da realidade nossa, mas infelizmente são os nossos dias. Mas o livro dos Salmos, então, nos convida e nos prepara para, de fato, compreendermos e vivermos a realidade do novo de Deus, a realidade da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Porque nós, meus irmãos, nós somos o povo que já compreendeu essa realidade. A estrela da alva já raiou, o sol da justiça já brilhou. O novo de Deus se estabeleceu a partir da realidade da ressurreição. Nós aguardamos ansiosamente novo céu e nova terra. E nós somos esse povo que é capaz de compreender essa realidade a partir da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E o salmista, a sabedoria nos salmos, nos convidam a entrar neste mundo de Deus, a entendermos os valores de Deus, a entendermos a nova realidade vivida em Cristo Jesus. Os nossos valores são recalibrados ou calibrados a partir desta sabedoria que nos ensina a confiar no Senhor e na força do seu poder, que nos ensina como a corça suspira pela corrente das águas, assim a minha alma suspira pelo Senhor, a compreender que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Falávamos na nossa conversa antes de iniciarmos o culto, onde o conselho carinhosamente me recebeu, palavras afetuosas que emocionaram o coração desse ancião. Falávamos de brincadeira sobre a morte, mas é isso, de compreendermos que existe uma realidade maior do que o fechar dos nossos olhos, novo céu e nova terra. Então, é esta perspectiva que temos que ter quando entramos no mundo dos salmos. N.T. Wright diz que quando entramos nesse mundo dos salmos, nós somos chamados por Deus a sermos poemas dele, poemas que cantam, poemas que vivem e poemas que testemunham a realidade do reino de Deus neste mundo. E a poesia é algo belo, e nós somos chamados por Deus a sermos esse belo de Deus no mundo. E o salmista começa assim: povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. Ele está nos convidando então a prestarmos atenção para aquilo que ele quer nos
ensinar, para aquilo que Ele quer nos ensinar. Gosto demais desse texto do apóstolo Paulo, Romanos 15:4. Pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para quê? Para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar. É dessa forma que nós temos que entrar no maravilhoso mundo dos Salmos. E a comparação que eu faço é o livro do C.S. Lewis, o Guarda-roupa, a Feiticeira e... Como que é? O Leão, o Guarda-roupa e a Feiticeira, né? Então, quando eles entram lá no guarda-roupa e entram no maravilhoso mundo de Nárnia, nós somos convidados, então, a entrarmos no maravilhoso mundo do reino de Deus, através dos Salmos. Vamos lá? E algo fundamental é que no mundo comunitário, pastor Ricardo Barbosa, de maneira poética, afirma o seguinte: o eu, egoísta e solitário morre no batismo e nasce um ser comunitário e altruísta. Repito as palavras do pastor Ricardo Barbosa, pastor presbiteriano lá da IP do Planalto. O eu, egoísta e solitário, morre no batismo e nasce um ser altruísta e comunitário. O primeiro movimento que nós temos para compreender a sabedoria bíblica é que ela se dá entre os irmãos. Entre os irmãos. E aqui fica o alerta para nós, pastores, presbíteros, né? Nós sonhamos com uma igreja de pessoas perfeitas. Eu sonho com essa igreja. Eu gostaria de ir para a minha classe de escola bíblica dominical, com a minha aula sobre... Hoje eu não estava lá, mas aconteceu a aula sobre o livro do Êxodo. Fiquei maravilhado quando eu estava preparando o conteúdo. E eu gostaria que os meus irmãos lá na classe de escola bíblica dominical tivessem o mesmo maravilhamento que eu tive quando estava estudando o livro de Êxodo, a riqueza do propósito de Deus vou dar aula aqui, do propósito de Deus ao fazer o povo entrar no Egito, tão importante quanto o propósito de Deus ao fazer o povo sair do Egito. Mas não é assim que acontece. Os irmãos vão para a IBD cansados, com sono, não leram o texto que o presbítero preparou durante a semana. Lá, reverendo, o presbítero manda a lição prontinha para os irmãos lá na quinta-feira, todas as referências bíblicas, prontinha a aula da IBD para os irmãos. Mas não acontece isso, porque não é a igreja que está no meu coração, na minha mente, mas é o povo que Deus nos deu. Irmãos com suas fragilidades, irmãos com as suas dificuldades, irmãos com as suas tristezas, irmãos com as suas decepções, irmãos com seus pecados. Esse povo que Deus nos chamou para acolher, para amar e, por incrível que pareça, para nos abençoar. Gente assim, com histórias estranhas, com um passado assim meio complicado, mas o salmista nos diz que mesmo assim, são pessoas assim que o Senhor usa para que no ambiente da igreja, no ambiente da comunidade, a bênção do Senhor se manifeste, a graça do Senhor se revele e o amor se torne uma realidade vivencial. Primeiro ponto então aqui, desse ambiente comunitário. Caminhamos então na sabedoria que se dá no ambiente comunitário, mas na integralidade da vida. E vou explicar isso para vocês através da citação de um cara muito capaz. Vamos lá? Aqui, vamos lá. Essa aqui chegou? Ixi, voltou, foi muito, espera aí.
Acho que é aqui, aí, vamos lá. Pastor Igor Miguel, da Igreja Esperança, lá em Belo Horizonte. A sabedoria bíblica é um tipo de capacidade existencial que permite ao crente operar e interagir na e com a criação. Vamos lá? É uma capacidade existencial que permite ao crente operar e interagir na e com a criação, e com o próximo, de acordo com a ordem sábia do Criador, de modo que viva bem e de forma plena perante Deus. Então, o que é essa integralidade da vida? A minha capacidade de interagir com a criação, e interagir na criação, e interagir com o meu próximo, de acordo com a sábia ordem do Criador. Qual foi a ordem do Criador? De amar o meu semelhante como a mim mesmo, de forma que viva bem e de forma plena perante Deus. A sabedoria tem uma conotação integral, ou seja, abrange todas as dimensões da constituição humana, todo ser humano. Cognição, isto é, conhecimento, afetividade, corporeidade, religiosidade, ética, integrando-se para a promoção de uma existência plena. Então, nesse mundo dos Salmos, nós somos orientados pelo Espírito Santo a compreendermos e vivermos a realidade de uma maneira integral, de uma maneira plena, nos relacionando com a criação, nos relacionando com o nosso semelhante, nos relacionando com o nosso Senhor de maneira integral, sem separação. Amanhã vou acordar cedo, cansado, vou viajar para Sorocaba, vou estar cansado, vou acordar e vou ter que chegar no meu trabalho, respirar e dar o meu melhor bom dia para todo mundo que cruzar comigo. Porque eu tenho que amar o meu Senhor, amar aqueles que o Senhor colocar no meu caminho, amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, de forma que não exista uma separação entre aquilo que eu creio e aquilo que eu vivo. Não existe separação, não existe separação. É isso que o salmista está nos ensinando. Como eu posso ser efetivo e compreender a realidade do reino de Deus de maneira integral, de maneira plena, todo o meu corpo e todas as interações minhas com a vida refletem os valores e a sabedoria da palavra de Deus. É isso que o Igor Miguel está nos ensinando. Aliás, estive com ele agora, nessa semana, lá em São Paulo, no evento do Mackenzie. Caminhando. Vamos lá? O que ouvimos e aprendemos, versículo 3, caminha na direção da responsabilidade. O salmista está nos ensinando a importância daquilo que nós ouvimos e nós aprendemos. Nós somos o quê? Responsáveis. Responsáveis por aquilo que nós recebemos da parte do Senhor. Nós somos responsáveis pelo aquilo que domingo após domingo nós aprendemos em nossas comunidades de fé. Você tem consciência que você está caminhando num ambiente que é sagrado? Vocês lembram da experiência de Moisés lá no deserto, diante da sarça ardente? Qual foi a reação que o Senhor exigiu dele? Tira as sandálias dos pés, porque a terra que você pisa é santa. Domingo após domingo, pastores e presbíteros ensinam sobre coisas santas, sobre o sagrado, e nós temos responsabilidade. É isso que o salmista quer nos ensinar. Será que nós temos uma dimensão da realidade da parábola daquele homem que encontra aquele tesouro? Vocês imaginam? Como que foi a reação dele quando ele se dá conta da realidade do ensino sagrado, do Evangelho? Nada mais tem valor.
porque nada suplanta em valor aquilo que nós recebemos, o legado da palavra de Deus. Responsabilidade, vamos lá, e o que nos contaram nossos pais, responsabilidade e compromisso. Eu tenho um compromisso com aquilo que foi me dado. Eu tenho um compromisso. Domingo após domingo, vocês recebem a instrução da palavra de Deus com responsabilidade, e a resposta a essa responsabilidade é: eu tenho um compromisso. Disse isso para vocês de manhã. O nosso compromisso é sermos uma presença fiel no mundo. Qual é o nosso compromisso? Eu recebi da parte do Senhor a palavra. Eu recebi a capacidade para compreender a revelação especial da palavra de Deus. E qual é o meu compromisso? É viver uma presença fiel no mundo. Esse é o meu compromisso. Esse é o seu compromisso. Por isso, banho cedo, oração e leitura bíblica em dia, e fazer aquilo que deve ser feito da melhor maneira possível, com um compromisso. Amanhã vocês vão trabalhar e vocês vão ter a consciência que vocês ouviram uma mensagem sobre o Salmo 78, que alertava vocês da responsabilidade e do compromisso que vocês compreenderam, porque vocês sabem que o novo de Deus está estabelecido através da ressurreição, e que vocês são o sal da terra e são a luz do mundo. Compromisso, caminhando. Deixa eu ver como é que estou no meu tempo aqui, vamos lá. E a pergunta que eu faço para vocês: o que temos feito com aquilo que Deus tem nos dado? O que você tem feito com aquilo que Deus tem nos dado? É a indagação do salmista, Salmo 116, versículo 12. Vamos lá? Um segundo para os irmãos rememorarem. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Esses são aqueles versículos que têm acompanhado a minha vida desde os meus dias de adolescente. Quando eu me vi crente, quando eu me vi privilegiado por algo que eu até hoje não compreendo. Por que o Senhor me escolheu? Vocês já pensaram nisso? Por que o Senhor te escolheu? Porque um dia você se sentiu uma inadequação e nada daquilo que te fazia sentido fazia para você. E você percebeu que existia uma realidade maior daquilo que os seus olhos viam, do que as suas percepções sensoriais compreendiam. Daí você encontrou no Evangelho a realidade daquilo que você buscava. Por quê? Não sei. Não sei. Não sei. É incompreensível. Mas o que temos feito com aquilo que Deus tem nos dado? O nosso pacto, então, com aquilo que nós temos dado, é deixarmos um legado. Nada de coisas assim grandiosas demais. Grandiosas demais. Pensem assim, grandiosas demais. O meu legado como pai, no final dos meus dias, é a resposta que a mulher do Jonathan Edwards deu quando ela recebeu a nota do seu falecimento. Vocês sabem que Jonathan Edwards foi, século XVIII, um dos maiores pastores e filósofos e teólogos da história dos Estados Unidos da América. Um dos maiores. E ele já era muito famoso quando no final da sua vida. E qual foi a resposta da esposa dele quando do aviso do falecimento dele? O meu marido deixou para mim e os meus filhos a coisa mais importante, que foi o Evangelho em nossos corações. Qual foi o legado de Jonathan Edwards? Nós, claro, temos o Jonathan Edwards, os seus livros, a sua teologia, a sua filosofia, que a gente lê e não entende, né? A gente lê umas gerações. O Piper fala isso no seu livro, Não Jogue a Sua Vida Fora.
Não jogue a sua vida fora, que a coisa mais importante que nós como pais podemos deixar para os nossos filhos é a semente do Evangelho em seus corações. Versículo 5. Ele decretou estatutos para Jacó e Israel, estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos. Vamos lá. Acho que eu passei aqui, passei. Espera aí, irmãos, eu me adapto com isso aqui. Deuteronômio 11, quero ler com vocês. 11, 18 a 19. Gravem essas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como símbolo nas mãos e prendam-nas na testa. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. O nosso maior legado é transmitirmos para os nossos filhos a palavra de Deus. Esse é o nosso legado. Caminhando. Acho que eu voltei muito aqui, vamos lá? Aqui. Deixa eu me ajeitar aqui, irmãos. Tá certo. Contaremos à próxima geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Parece que não está saindo aqui, deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu ver. Bom, vamos lá aqui. Vamos lá. Testemunhas. Então, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Nós somos testemunhas disso. Caminhando. Aqui testemunhas. Eu quero ler o texto de Hebreus. Será que está diferente a minha projeção com a... não, está aqui, achei. Aqui. Agora achei. Aqui. Desculpa, irmãos. Nós somos testemunhas, então. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Nota de rodapé. Na minha igreja, a gente muda aqui no tablet e muda tudo. Aqui eu estou usando um botãozinho, então é muito advice aqui, é muito equipamento para o presbítero e eu sou um senhor. É advice demais para mim, tenham paciência. Então, testemunhas. O que nossos filhos esperam de nós? Nós somos o quê? Testemunhas. Se nós queremos que os nossos filhos tenham valores éticos cristãos, quem que vai ensiná-los? Nós vamos ensiná-los. Se nós queremos que os nossos filhos valorizem a vida comunitária, quem vai ensiná-los? Somos nós. Se nós queremos ensinar para os nossos filhos que os valores desse mundo não são cristãos, quem tem que ensinar para eles com a nossa vida? Somos nós. Se nós ensinarmos que o valor está no tênis Nike do pé deles, ou no telefone iPhone, eu estou usando iPhone, tá, irmãos? O iPhone, é isso que eles vão valorizar. Nós somos chamados por Deus para sermos testemunhas do Evangelho para os nossos filhos. Se os nossos filhos são materialistas, quem são materialistas? Nós. Se os nossos filhos têm o hábito de falarem mal da igreja, quem fala mal da igreja? Nós. Testemunhas. Vamos lá? Agora eu equalizei aqui. Achei. Hebreus 12, 1 a 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, não estamos sozinhos. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e aceitando a direita do trono de Deus. Então, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fitos em quem? Em Jesus. Se nós queremos que os nossos filhos amem a Jesus, amem a Deus,
e amem a igreja. Nós, como pais, somos as testemunhas fiéis disso. Nós somos. Certa vez uma irmã, bravíssima comigo, presbítero, né? Bravíssima comigo. Meu filho não está aqui na igreja. Eu falei, não está, irmã, vamos orar. Vocês têm que fazer alguma coisa. Eu disse a ela, se o seu marido começasse a vir à igreja, seria um bom estímulo para ele vir à igreja também. A irmã ficou muito brava comigo, sabe, irmãos? Era época de eleição para presbítero, ela fez uma campanha lá na igreja. Mas qual é a realidade? Os nossos filhos vão espelhar os valores dos pais. Vamos caminhando. As responsabilidades, como já disse, continuam para com os cristãos com respeito aos filhos. Já disse isso. Pais, não irritem os seus filhos. Vamos lá? Agora tá. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios 6:4. As mesmas responsabilidades continuam para os cristãos com respeito aos filhos. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Como nós temos que educar os nossos filhos? Na instrução e no conselho do Senhor. Caminhando. E os frutos disso? Existem frutos, sabe, irmãos? Existem frutos. Versículo 7. Então eles porão, vamos lá? Então eles porão a confiança em Deus. Irmãos, mais uma desculpa. Ali tem uma tela que é o meu retorno. Eu estou vendo só um borrado ali, tá? Eu só enxergo um borrado. Não, mas é meu problema de vista. Eu enxergo um borrado só ali, tá? É o meu problema. A letra está pequena, é culpa minha. Eu estou vendo assim eu estou vendo um vulto ali, um vulto. Então eles porão a confiança em Deus. Não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Vamos lá? Filhos que têm a esperança no Senhor. Essa tem que ser a nossa oração. Que os nossos filhos depositem a sua esperança no Senhor e não nas falsas promessas da nossa cultura, usando uma linguagem agostiniana, as falsas promessas na cidade dos homens. Nossos filhos depositando a sua confiança e esperança no Senhor. Se fizermos como o Senhor estabeleceu, como o Senhor nos instruiu, como nesse mundo dos salmos, vivermos a realidade da sabedoria bíblica, vivermos a fidelidade dos mandamentos do Senhor, vivermos em nossa vida de maneira encarnacional os valores do reino de Deus, os nossos filhos depositarão a sua confiança no Senhor, caminhando. E teremos o que aqui? Filhos instruídos na palavra de Deus. Eles porão a confiança em Deus, não se esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Existe alegria maior, meus irmãos, que nós vemos os nossos filhos vivendo segundo a palavra de Deus, crentes fiéis. Crentes fiéis. Não existe nada mais. Estou falando como pai de duas filhinhas, menininhas. Vamos lá. E aqui uma bênção maravilhosa. Versículo 8. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Versículo 8. Uma nova geração mais fiel e mais virtuosa. Essa é a promessa de Deus para nós. Essa é a promessa de Deus para os nossos filhos. Que eles sejam melhores do que nós. Você deseja isso? Você deseja que o seu filho seja melhor que você? Essa semana eu terminei a biografia do Eugene Peterson.
que eu gosto demais dele. Aliás, ele vai estar no finalzinho da minha fala aqui, a última citação minha. E o Eugênio falou assim: meu nome é Eugênio, esse aqui é o meu filho, Eric, e ele é um pastor melhor do que eu fui. Eu assim parei, sabe, irmão, estava lendo, finalzinho da biografia, parei e falei assim: Eugene Peterson, 38 livros, mais de 30 milhões de livros escritos, pastor de uma igreja só durante a sua vida, teve os seus problemas, como todo mundo tem, mas ele diz assim: o meu filho se tornou um pastor melhor que eu. Essa é a nossa, deve ser o desejo do nosso coração e deve ser o trabalho das nossas vidas, para que essa promessa se cumpra. Eles não serão como seus antepassados, uma geração mais fiel e mais virtuosa. E estou terminando já a minha fala. Olhe só, vamos lá, 39 minutos, que bênção. A última citação aqui, para eu terminar. Vamos lá? Do Eugene Peterson. O caráter do nosso trabalho não é condicionado por realizações ou posses. Quando nós entramos no mundo dos salmos e somos conduzidos pelo Espírito Santo a vivermos a realidade do Evangelho, nós temos uma recalibragem dos nossos valores. É isso que o Peterson está nos ensinando. Mas na origem dos relacionamentos. O caráter do nosso trabalho não é condicionado por realizações ou posses, mas na origem dos nossos relacionamentos. Os filhos são o melhor presente de Deus. Vamos repetir juntos? Vocês estão quietinhos? Vamos lá? Os filhos são o melhor presente de Deus. Aquele filho que está distante, longe, longe, longe. Ele é o melhor presente de Deus. Investimos nossa energia em pessoas. Entre aqueles à nossa volta envolvemos filhos e filhas, irmãs e irmãos, assim como nosso Senhor fez conosco. Investimos a nossa energia em quem? Pessoas. O maravilhoso mundo dos Salmos nos ensina que o que tem valor são as pessoas que o Senhor coloca em nossas vidas, para que nós nos relacionemos com elas. Nós valorizamos coisas, nós valorizamos bens materiais. Nosso valor é medido pela capacidade que temos de amealhar bens materiais. E na sabedoria bíblica, o nosso valor está na qualidade dos nossos relacionamentos, a começar pelos nossos relacionamentos com os nossos filhos. Quantas vezes não ouvimos histórias de filhos que se perderam e a afirmativa deles era o seguinte: nosso pai nunca esteve conosco. Quantas vezes já ouvimos isso? Quantas vezes? Quantos são abençoados vocês pais, cujas aljavas são cheias de crianças. Que nós possamos nessa noite, meus irmãos, refletir sobre isso. Concluindo as comemorações do Dia da Família, somos chamados pelo Espírito Santo a entrarmos nesse maravilhoso mundo dos Salmos e entendermos que temos que viver segundo a sabedoria da Palavra de Deus, orientados pelos princípios do Evangelho, porque o novo de Deus já está posto desde a ressurreição do Senhor Jesus. E o nosso compromisso e o nosso maior legado é deixarmos a semente do Evangelho para os nossos filhos, de tal maneira que eles se tornem pessoas melhores do que nós, porque os filhos são o melhor presente de Deus. Deus os abençoe.